Ótima tarde a todos. Neste momento, daremos início aos painéis temáticos do Seminário de Eletromobilidade. O primeiro painel dessa sala tem como tema mobilidade elétrica levíssimas, bicicletas, patinetes e motocicletas. Convido para compor o painel como moderadora a senhora Daniele Hope, gerente de mobilidade ativa do Instituto de Políticas, Transporte e Desenvolvimento ITDP Brasil. Uma salva de palmas para ela, por favor. E os palestrantes, senhor Bernardo Osmar, diretor do GT de Veículos Levíssimos da ABVE, CEO da Bi Elétricas. Convido também para compor o palco o senhor José Ricardo, mais conhecido como Cadu, CEO da WUSH. Convido também o senhor Eric Smagel, engenheiro de tráfego da JET, por gentileza. Obrigado. Convido o senhor Billy Blaustein, diretor de veículos levíssimo da ABVE, cofundador da Vamo. Muito obrigado. Convido também o senhor Rui Almeida, diretor e coordenador do grupo de veículos levíssimo da BVE, executivo da RIBA Brasil. Muito bem-vindo. Passo a palavra, então, para a senhora Daniele Hope, para a moderação desse painel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui logo depois desse almoço. Espero que ninguém durma, a hora não rolou café ainda, né? Então, vamos lá. Acho que a discussão vai estar bem bacana. Eu sou a Daniele, eu trabalho no Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que é uma organização internacional que promove a mobilidade urbana sustentável e equitativa. E hoje, o que a gente tem aqui para trazer para vocês? Né? Acho que a nossa descrição do painel é o panorama atual da integração de modos levíssimos elétricos ao sistema de mobilidade urbana e a sua contribuição à logística sustentável. Então, a gente tem aqui representantes, né, da iniciativa privada com diferentes tipos de veículos. E acho que para a gente começar essa introdução, acho que eu vou pedir para cada um deles se apresentar brevemente, apresentar a sua organização, e para a gente ter um panorama de que tipo de veículos a gente está falando, de como é que eles funcionam. A gente tem diferentes modelos de negócios aqui também representados. Então, são aí 3 minutinhos para cada um fazer uma breve apresentação, e depois a gente vai passar para um debate mais sobre desafios e benefícios, né, que esses veículos trazem para as nossas cidades e para os seus usuários. Então, vou pedir para o Bernardo começar. Eu vou marcar o tempo, tá? Como a gente tem 1 hora para bastante pessoas, eu vou ser bem chata com o tempo. E aí, depois também a gente vai abrir para, acho que, 1 ou 2 perguntas, dependendo do tempo disponível. Então, se alguém tiver aí alguma coisa em mente, já quiser ir pensando, guarde aí para o final. Então, Bernardo, por favor. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Me chamo Bernardo Osmar, CEO e fundador da empresa Bi Elétricas. São autopropelidos, né, elétricos voltados para micromobilidade. Já estou nesse ramo há 25 anos. Não venho do setor de micromobilidade, venho do setor de motocicletas. Comecei lá em 2000 como revendedor de marcas de motocicletas, depois criamos a nossa própria marca e pivotamos para o que a gente vai falar hoje aqui, que é a micromobilidade elétrica, no caso, que é um tema que eu gosto bastante e acho que vai ter bastante coisa bacana aí para a gente conversar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cadu, eu sou o diretor de operações da WUSH Brasil. Imagino que todos vocês, ou a grande maioria, conheça a WUSH como os patinetes elétricos aí que chegaram a São Paulo desde dezembro do ano passado,
já estamos no Brasil há 2 anos e meio, né, com Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, e crescendo, sendo muito bem recebidos de volta pela população aí no Brasil. Como todo mundo sabe, os patinetes já estiveram aqui antes, né, não funcionou, e agora estamos de volta com uma proposta bastante diferente, e dessa vez chegamos para ficar. Eu acho que vale a pena destacar para vocês que a gente está trazendo para o Brasil não só um produto muito melhor do que aquele que existia aqui, como também uma experiência muito diferente. A Ucha é uma empresa que hoje está presente em 70 cidades no mundo, são 320 mil patinetes, então mais de 6 anos de experiência de operação, né, e, obviamente, tudo isso gerando uma bagagem muito grande sobre aprendizados, boas práticas e o que a gente tem para trazer para o Brasil com relação aos patinetes elétricos e aos benefícios que eles podem trazer para os nossos usuários. Então, estou aqui à disposição de vocês e vamos fazer um painel diferente hoje. Boa tarde, meu nome é Éricles, eu sou engenheiro de tráfego e eu trabalho com a JET Brasil. A JET também trabalha com patinetes elétricos e também bicicletas elétricas e powerbanks, que são estações para carregamento de celular. No Brasil, nós já estamos em 30 cidades, já estamos presentes em todas as regiões do Brasil. Entramos recentemente na região norte, na cidade de Belém. E desde que a gente iniciou as operações, no final de 2023 até aqui, nós já temos mais de 2.200.000 usuários cadastrados no aplicativo e já foram realizadas mais de 10.700.000 viagens. Então, são números bastante significativos e isso reflete positivamente na questão da redução da carga de CO2 e outros benefícios que podemos estar falando aqui também. E, assim como já foi dito, né, mudou bastante a questão do patinete da época que deu errado há uns anos atrás para agora. E também estamos aqui para contribuir para que cada vez mais torne uma realidade esse tipo de mobilidade aqui no Brasil. Gente, tudo bem? Eu sou Billy, sou da Califórnia, mudei para o Brasil há 4 anos. Estava trabalhando na Tesla com Elon Musk, 6 anos lá, e mudei aqui para transicionar a frota de 30 milhões de motos a combustão no Brasil para 30 milhões de motos elétricas no Brasil. A gente hoje opera a maior frota de motos elétricas na América Latina. Temos 4.500 motos azuis rodando as ruas de São Paulo, espalhados com uma rede de troca de baterias. Desde Guarulhos até Capão Redondo, você consegue fazer uma troca de bateria com nossa rede. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Almeida. Eu sou cofundador da Riba Brasil. E a Riba foi uma das primeiras empresas a trazer scooters elétricas para o Brasil em 2009. Hoje nós operamos, nós já passamos por várias fases, sendo pioneiros a gente entendeu que num primeiro momento faríamos venda. Começamos muito cedo. E como todo iniciante, você tem que mudar e ver o que o mercado está buscando. Participamos de algumas passagens importantes e históricas, ajudamos empresas internacionais com compartilhamento de motos. A mais importante foi a Cultra, da Espanha. E, com o tempo, a gente trouxe esse processo aqui, criamos a RibaShare, né, a exemplo da Ucha e da JET, só que com scooters elétricas. E hoje nós estamos dedicados muito parecido com o trabalho que o Billy executa, que é de rental, de aluguel de scooters elétricas, tanto para empresas de logística, B2B, como também para usuários tipo motoboys, né, que trabalham através de plataformas. Excelente, obrigada aí pelo panorama. E vou, então, acho que começar com uma pergunta. Eu acho que a gente tem visto, né, o crescimento muito grande dessa micromobilidade, ou os levíssimos elétricos nas cidades brasileiras. E eu queria entender, na visão de vocês, o que isso traz de benefício, acho que tanto para os usuários, quem está realmente usando esse veículo, quanto para a cidade e para a mobilidade. Eu acho que a gente só vai ter que fazer uma redistribuição aí dos microfones, porque eu passei o meu, mandei o meu embora antes, eu preciso ficar com um.
Então, eu acho que eu vou começar pelo Bernardo sempre, acho que sempre, começar pelas bicicletas, depois a gente seguir essa ordem durante o painel, bicicletas, patinetes e motocicletas. Então, acho que, Bernardo, palavra com você. Bom, eu acho que a micromobilidade, quando a gente fala que é uma tendência mundial e é um pouco novo aqui para o brasileiro, a gente está trazendo coisas que, por exemplo, o chinês já usa há tanto tempo. Você vai à China, você vê como é que eles usam aqueles pequenos veículos, levando o filho, né, levando a esposa, levando vários objetos. Então, isso é muito importante e é sustentável. Eu defendo muito que a micromobilidade ela é sustentável, porque ela não tira só um carro da rua. Ela dá lugar até no transporte público para uma pessoa que mora mais longe. Ou seja, a gente deve incentivar, porque a micromobilidade são aquelas pessoas que precisam rodar próximo, seja de onde moram, de onde trabalham. Então, é uma solução das cidades inteligentes. Isso é uma matéria que está sendo enfrentada em qualquer cidade, grande capital do mundo. Precisa ser encarado com seriedade. Ela traz desafios logísticos que normalmente estão ligados à municipalidade. São desafios que a gente tem que pensar junto, que precisa ser visto mesmo como uma verdadeira solução, uma coisa que não tem como a gente voltar atrás. Mas eu acho que a gente está num momento ótimo para isso e está aqui discutindo e pensando cada vez mais em soluções para isso, vai transformando a gente cada vez mais profissional como cidadãos e como até olhando pelo viés público, né, o viés da municipalidade. Então, é basicamente isso. Pode passar para o Cadu a visão aí sobre os patinetes. A nossa visão é muito simples. A nossa visão é qualidade de vida. Né? O que os patinetes elétricos trazem para as grandes cidades, dentro do conceito de cidades inteligentes, é qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente engloba aquilo que, como Bernardo, né? Bernardo já colocou aqui, é o literal ganha-ganha. Todo mundo ganha com a mobilidade elétrica ou com a micromobilidade elétrica. O meio ambiente ganha, a gente tem redução significativa de emissão de CO2. As pessoas ganham porque ficam menos tempo do seu dia paradas no trânsito. O que significa isso? Ganho financeiro, ganho econômico, redução de estresse, melhoria de qualidade de vida, mais tempo de vida na sua família, na sua casa, sendo produtivo no seu trabalho. Você diminui a quantidade de trânsito, você melhora as condições de transporte público, você reduz custo de deslocamento, diminui tempo de deslocamento. Então, para qualquer lado que você olhar, está feito o desafio aqui, se alguém encontrar um ponto negativo que a mobilidade elétrica traga para as grandes cidades, dentro do conceito das cidades inteligentes, está convidado a falar aqui, porque eu, pelo menos, já estou há 20 anos trabalhando com isso e até hoje não consegui encontrar nenhum. A gente só tem pontos positivos. Claro que tem os aspectos de segurança, tem os aspectos de educação da população para a correta utilização, tem os aspectos de trabalhar junto com os órgãos públicos para que essa mobilidade não atrapalhe os outros modais de transporte da cidade, né, que seja feito de forma organizada, de forma que atenda às regulamentações existentes. Então, tudo isso é importante, mas, em geral, é ganho para todo mundo. Excelente, obrigada. Como ele comentou aqui, né, eu acho que essa questão da micromobilidade tem benefício tanto para os usuários quanto para as cidades. Para os usuários, eles vão ter uma diminuição no tempo de deslocamento, né, principalmente em grandes cidades. Eu sou usuário dos patinetes, eu moro em Balneário Camboriú, então eu acabo que eu saio de um ponto ao outro, eu chego muito mais rápido do que se eu fosse utilizar o carro. E também para as cidades tem a questão da redução da emissão dos poluentes e também da qualidade sonora, né? Tem essa questão de não emitir ruídos e contribuir para essa questão de poluição sonora também. No caso das bicicletas elétricas, também tem a vantagem de ser uma mobilidade ativa. E isso pode até repercutir também na questão de saúde pública. E são os benefícios para as cidades também. E basicamente isso, assim, tipo, mais de vantagens. E também tem a questão que eu acho que tem os desafios, né, que são a questão de regularizar isso com os municípios. A gente precisa ampliar essa malha, né, ter mais pontos de estações para que
realmente o uso torne-se realmente vantajoso, né? Então tem essa dificuldade e outra questão, né? A cidade tem que melhorar a infraestrutura viária. A maioria das cidades do Brasil tem poucas infraestrutura nesse sentido, são poucas ciclovias, poucas ciclofaixas, ciclorotas também. Então, eu vejo que esses modais funcionam muito bem em cidades que são preparadas para isso. E o usuário ele vai se sentir à vontade para usar o patinete se ele se sentir seguro, se tiver uma pista própria para isso, né, que são esses espaços cicloviários. Uma outra questão que eu também considero um desafio é a questão da educação para o trânsito. Então, no Brasil, a gente sabe, é complicado o comportamento do brasileiro, tanto com o carro. Então, a gente tem infrações todo dia, acidentes todos os dias. Então, realmente, o brasileiro tem, às vezes ele conhece a regra, sabe que está fazendo errado e continua fazendo. Então, isso acontece em todos os modais. Então, acho que tem que ter também, incluir, né, a micromobilidade também em conteúdo de educação para o trânsito, tanto talvez em escola de formação de condutores ou em manuais do CONTRAN também, a nível nacional, assim, começar a incluir a micromobilidade nesses conteúdos para que torne uma realidade. E conforme vai ampliando isso, né, essa abrangência do uso dos patinetes em mais cidades e em maior quantidade dentro de cada cidade, isso repercute bastante na questão ambiental, que representa essa redução da carga de CO2 que a gente já comentou. Obrigada, Ericles. Billy, se puder trazer aí um pouco dos benefícios e aí, então, da questão da motocicleta. Sim, motoelétrica, sim, exato. Eu tenho 4 razões motoelétrica. Meio ambiente, o motor de uma moto é muito pior que o motor de um carro. 1 litro de gasolina no motor de uma moto emite 4 vezes os gases de efeito estufa que o motor de um carro, porque não tem catalytic converter, não tem várias coisas no motor, os padrões de limpeza que os carros têm. O motor combustão Honda CG não tem. Então, emite muito menos. Número 2, economia. Nosso cliente-alvo é o motoboy, o cara que mora em Itaquera, anda para a metade da cidade, passa o dia inteiro dirigindo, volta para casa, faz 150 km por dia no corre dele. Esse cara vai economizar 30%, 40% rodando de moto elétrica. Então, enquanto ele está contaminando menos, está colocando mais dinheiro na bolsa dele para levar para a família dele. Terceira coisa, segurança. Nossas motos, máximo velocidade é 95 km por hora. Então, você vai ter uma cidade muito mais segura, com muito menos pessoas morrendo em cima da moto. E a quarta razão que tenho é barulho. Acho que muitas pessoas que moram na cidade de São Paulo estão preocupados com o volume dos motores fora, às 11, 10 da noite, entregando um happy, comidinha, o que for, para o cara ao lado de você fazendo festa. Você já tem uma festa do vizinho, você não quer escutar o motor também na rua. Então, com moto elétrica, você não tem esse barulho. Bom, o último é sempre o pior, né? Mas eu concordo com o que foi colocado aqui e eu gostaria de agregar algumas coisas. Eu sou uma pessoa que anda de moto ou 2 rodas desde muito pequeno. E, logicamente, isso me faz um pouco tendencioso. Mas, se a gente analisar as dificuldades que nós temos em grandes cidades como São Paulo, onde você não tem uma malha viária que é amigável, ou seja, você não tem malha viária suficiente para levar as pessoas de casa ao trabalho, né? O que força eles a andarem em um trânsito extremamente pesado. Não temos uma infraestrutura pública, transporte pública, que dê conta desse fluxo de pessoas se movimentando numa cidade gigante como São Paulo, e aí você fica para andar 8 quilômetros, 1 hora, 1h30 aqui dentro de São Paulo. Então não faz sentido nenhum. Segunda coisa, se você observar, a maioria dos carros, né, um carro comum médio pesando 1.500, 1.600 quilos, transportando uma única pessoa de 75 quilos. Né? Não faz sentido nenhum. Toda aquela parafernália para transportar uma única pessoa, no melhor dos casos, 2 pessoas. Né? Um veículo levíssimo, de 2 rodas, faz isso com maior facilidade. E quanto maior for o número desses veículos na rua, né, menor o impacto ambiental, mas não só ambiental,
saúde, barulho, e inclusive, agregando o que o Billy acabou de colocar, o veículo elétrico de 2 rodas, ou até de 4, ele permite que você consiga controlar parâmetros desse veículo, potência, velocidade. E, ao fazer isso, você elimina um dos maiores fatores de acidentes em cidades, que é a velocidade. Não é nem tanto a velocidade final, mas o contraste de velocidade. Numa cidade que permite que você trafegue no corredor, onde você tem um veículo se movimentando, pode ser a 50 km por hora, e o outro está parado, e esse parado vai mudar de faixa, a moto que está no corredor não consegue parar. Então, ao controlar a velocidade, você consegue diminuir bastante esses impactos, além de, logicamente, o impacto ambiental, que não é só poluição de gases, mas especialmente sonora. Excelente, acho que vocês tocaram em pontos aí importantes e já trouxeram um pouco, acho que, da próxima discussão, que era entender o que são os desafios, né, que esses veículos impõem e o que a gente pode fazer para melhorar tanto questões de a circulação, que a gente precisa, como é que a gente pode repensar a cidade em termos de infraestrutura, em termos de gestão, para acomodar esses novos modos de deslocamento. Eu acho que é importante falar também, acho que do espaço, né, que eles ocupam como benefício. Acho que a nossa cidade, o nosso espaço público, a rua é nosso espaço público e ele é muito limitado. Então acho que isso está muito conectado com essa agilidade dos modos, né? Então acho que é legal trazer isso também. E eu acho que eu vou pedir para te continuar conversando, então aí falando, já que você tocou no ponto da segurança no trânsito, o que a gente pode fazer para melhorar? Vocês falaram da redução de velocidade, que eu acho que é um ponto. E em termos de regulação, para receber esses veículos na cidade, o que a gente poderia discutir? O que a gente precisa discutir? Quais são os desafios latentes que precisam, acho que, de uma articulação com a sociedade, com governos, para que a gente melhore essas condições? Quando você pensa no veículo elétrico e pensa em infraestrutura, a primeira coisa que vem na cabeça é como é que eu aumento a autonomia do veículo. Mas não é só isso. É muito a parte veicular, né? De estradas, de vias e de artérias. As faixas azuis que foram colocadas recentemente aqui em São Paulo agregaram aí muito. E você vê que, na verdade, você tem uma faixa que mal cabe a moto. A largura deve dar 1 metro, mais ou menos, o guidão de uma moto comum, 740 milímetros. Praticamente ocupa aquela faixa inteira, né? No meu entender, e no nosso entender na RIBA, porque a gente valoriza a vida, essas faixas deveriam ser aumentadas. Na verdade, é você abrir mão de uma faixa hoje de um carro, uma 23 de maio que tem 4 faixas, 3 faixas, e dar uma dessas faixas para que o veículo possa utilizar. Não só veículo de 2 rodas, nós temos que pensar também em veículos de 3 rodas, que podem muito bem não só transportar transportar carga, como também transportar pessoas. A gente não faz uso, por exemplo, de um triciclo como um formato de táxi. Essa seria uma das formas. Eu acho que São Paulo está perdendo uma oportunidade muito legal. A coisa que mais gostaria de fazer Uber e 99 hoje é legalizar mototáxi em São Paulo. Eu acho que um jeito de São Paulo virar mais rico e transformar a mobilidade elétrica para todo mundo de São Paulo é legalizar e colocar um imposto em cima de cada viagem e passar esse dinheiro para fornecer mais espaços para reduzir o custo de operar um veículo elétrico dentro da cidade. O maior mercado de 99 Uber no mundo é São Paulo, por número de trips que eles façam. Você vai trazer muito dinheiro para as pessoas que moram na periferia, você vai trazer muito valor para os passageiros que querem fazer mototáxi e não querem andar de metro, e a cidade tem potencial de ganhar ao longo do caminho. Então, eu faria isso, eu legalizaria mototáxi, eu colocaria imposto para a cidade em cima. Talvez você fale somente moto elétrica, pode fazer mototáxi dentro da cidade,
e passaria o dinheiro para a mobilidade elétrica na cidade. Muito bom. No caso dessa questão de segurança, como eu já disse, a principal questão é investir, né, os municípios investirem nessa questão de infraestrutura cicloviária. E também, para fazer sentido o uso desses modais, dos patinetes, eu acho que a cidade tinha que organizar mais essa questão da distribuição dos pontos, porque às vezes aprova a estação, né, como engenheiro de tráfego eu trabalho aprovando os projetos aqui na CET, então a gente aprova alguns projetos, daí tem um certo tempo de aprovação, né, da parte deles também, e acaba que ficam pontos muito longes ou não tem muita conexão entre eles. Então, eu acho que é muito importante investir nesse sentido. E com relação aos usuários que nós temos dos patinetes, tem usuários comuns, né, que utilizam para ir de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, enfim. Tem a primeira e última milha também, que são as conexões ali com as estações de metrô e de ônibus. E também tem uma questão, né, uma terceira possibilidade que já acontece com as nossas bicicletas e patinetes elétricos em Sorocaba, em Belém e em Aracaju, que os próprios agentes de segurança pública, como agentes de trânsito e guarda civil, eles utilizam os patinetes e as bicicletas para poder fazer as suas atividades no dia a dia. Então, isso também é uma forma de incentivar as pessoas a utilizarem, né, que elas veem os próprios agentes públicos utilizando. E como são veículos pequenos, né, tanto as bicicletas como os patinetes, esses agentes conseguem acessar áreas que eles não conseguiriam acessar utilizando um carro, por exemplo. E é isso. Bom, eu queria começar trazendo um ponto aqui que a gente vê como muito recorrente em todas as matérias, está muito em voga a questão dos patinetes elétricos, muitas matérias sendo publicadas nos meios impressos, televisão e etc., e a gente ouve muito as pessoas pedirem regulamentação. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver bastante as pessoas, de uma maneira geral, isso precisa ser regulamentado, isso precisa ter lei, isso precisa ser fiscalizado. E, assim, a regulamentação que existe, que foi construída em 2019, em âmbito nacional pelo CONTRAN, é excelente. Nós temos as regras. A regulamentação está escrita, está aprovada e está em vigor. Cada cidade tem uma margem para fazer alguns ajustes, mas a regulamentação está lá. Então, o que a gente precisa, e tanto nós da USP como a JET, que está aqui do meu lado, e estamos juntos em algumas cidades, que a gente tem feito, inclusive, é estar junto aos órgãos públicos, sempre a quatro mãos, né, buscando a melhor forma de atender a população com o patinete elétrico. E o que está faltando, além, obviamente, do nosso pleito conhecido, que é mais ciclovias, esse seria, vamos dizer, o ideal, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não é possível, e tem um tempo, e tem investimento, isso faz parte. O ponto principal que a gente precisa é densidade. O que quer dizer isso? Para o usuário pegar o patinete no ponto A e deixar o patinete no ponto B, eu tenho que ter um ponto de estacionamento aqui e tenho que ter um ponto de estacionamento lá. Se eu tenho poucos pontos numa determinada região onde a gente opera, por exemplo, semana passada nós iniciamos a operação na subprefeitura da Sé, no centro da cidade. Nós temos na subprefeitura da Sé uma quantidade ainda pequena de pontos aprovados. Ok, faz parte, é o processo de início, de desenvolvimento, né, de começar uma operação. Mas a gente precisa ter velocidade, porque senão o que acontece é que o usuário pega o patinete, ele precisa se deslocar do ponto A até o ponto B, e lá no ponto B não tem um ponto de estacionamento para ele encerrar a corrida dele. Então, não vai ser útil para esse usuário. E o que nós precisamos da conscientização, da parceria, da participação dos órgãos públicos junto conosco, é exatamente desse entendimento dessa questão da densidade. Nós precisamos de mais pontos. Não somos nós que estamos pedindo isso, é o usuário que está pedindo isso. Porque para que ele possa usar o patinete e tornar o patinete parte do dia a dia dele, diga-se de passagem, aproveitando a solução, o patinete elétrico não é uma solução de lazer, não é uma solução de entretenimento, nem no Rio de Janeiro, nem em Porto Alegre, nem em Florianópolis, nem em São Paulo. É uma solução de transporte. Para que isso seja viável e seja incorporado pelo usuário no seu dia a dia, eu tenho que ter ponto para ele poder usar.
né, para poder prestar um serviço adequado e ele ter uma experiência adequada. Senão, o que ele vai fazer é, ele vai continuar usando o que ele sempre usou, o patinete vai ficar lá e não vai ser útil para ele. Então, esses são os aspectos que eu diria que a gente precisa olhar com carinho aí. Estamos fazendo isso aqui não é uma reclamação, isso é uma consideração do caminho que nós estamos percorrendo para que os patinetes se tornem mais úteis na vida das grandes cidades brasileiras. Ótimo, obrigada, Bernardo. Se puder fazer alguma consideração também, eu acho que eu queria entender como é que vocês veem a integração desses modais com o transporte público também, com uma alimentação para a rede de transporte público. Olha, até pegando um gancho do que ele falou aqui, que eu acho muito importante, é a função da ciclovia. Que eu acho que a ciclovia no passado, quando ela foi criada, ela tinha um viés muito de praticamente lazer, ser uma área de lazer, uma área onde vão passar bicicletas ali. E a gente ficou com isso na nossa cabeça, e o cidadão hoje continua com essa imagem de que a ciclovia é um lugar de lazer, que pode fazer tudo. Eu até tenho uma crítica que eu faço, o pessoal diz assim, a nível até de engenharia de tráfego, é dito que a ciclovia ela é uma via segregada. E eu gosto de falar exatamente o contrário, ela é uma via agregada. Ela foi agregada ao trânsito, a gente tem que pensar nela como trânsito, a gente tem que enxergar a ciclovia como uma via de transporte que hoje está abraçando esses novos modais que antigamente não existiam. Então, os patinetes, as bicicletas elétricas, os autopropelidos, a gente tem que pensar na ciclovia como vias que vão ligar pontos, como ele falou, ponto A ao ponto B, de forma estratégica e inteligente, pensando em transporte, que no passado a gente via muito como lazer. Então, e aí até nessa questão de last mile, dessa coisa de integração do transporte público com isso, tudo isso precisa ser pensado. Precisa ser repensado, ter um novo enfoque, pensado nesses novos modais que existem, que estão ali, que precisam daquele tipo de via para gerar a solução que a gente quer para a população, né? E, obviamente, junto disso, claro, vem fiscalização, a gente, óbvio, aqui o que se quer é que, a gente sabe que, ainda que se fale em educação, tem que existir fiscalização, né, e punição para aqueles infratores, senão a gente continua, a bagunça vai continuar, assim como acontece em outros lugares, vai continuar também na ciclovia. Excelente, obrigada. Queria, eu acho que, ver se alguém tem alguma pergunta específica que gostaria de fazer. Deixa eu... Boa tarde. Queria ouvir um pouco vocês sobre uma questão sobre modais leves, que é em relação à autonomia, né? A gente vê muita discussão sobre infraestrutura de recarga para carro, mas não se ouve muito sobre, assim, como vocês veem o futuro da expansão de uma eventual rede de recarga, por exemplo, para autopropelidos ou para motocicletas, se o swap é o futuro, ou se vocês enxergam algum outro tipo de alternativa, ou se está fora da preocupação de vocês nesse momento. Eu tenho uma dúvida com relação, quando a gente fala de motos elétricas, a gente percebeu nos últimos anos um crescimento muito grande, por exemplo, do emplacamento de carros eletrificados, híbridos plug-ins e elétricos. Mas apesar de todas essas vantagens da moto elétrica, a gente não vê esse crescimento nessa mesma proporção aqui no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o porquê disso e o que pode ser feito para a gente acelerar um pouco mais a participação das motos elétricas no mercado. Ok. Boa tarde. Hoje nós temos bicicletas elétricas, patinetes elétricas, claro, motos elétricas, mas um ponto que me preocupa bastante é a parte do fim da vida útil da bateria desses equipamentos. Vocês estão pensando, qual seria o plano de vocês em relação à reciclagem dessas baterias dos veículos elétricos de vocês?
Pessoal, eu queria pedir se vocês puderem comentar sobre 2 pontos super rápido. Um sobre a regulamentação. Se está super claro para todos os players realmente qual modelo de modal que pode rodar em ciclofaixa, em ciclovia, a questão do autopropelido, se ele pode, se não pode, com um acelerador de botão, por exemplo. E sobre barreiras que vocês enxergam hoje para a integração multimodal mesmo com a cidade, por exemplo, de poder desbloquear um patinete com um bilhete único, né, para o cidadão estar realmente integrado à malha pública. Seguimos como? Todo mundo vai falando? Como é que você Tudo bem, gente. Boa tarde. A minha dúvida é relacionada ao último tema que vocês debateram, que foi essa questão da segurança, mas aí pensando não tanto na segurança do usuário, seja da bicicleta, seja do patinete, mas na do pedestre. Existe algum tipo de forma que vocês acreditam de fiscalizar e de regulamentar a condução dos ciclistas, das pessoas que usam patinete, para de fato elas seguirem assim, a legislação de trânsito? Porque hoje em dia, pensando em bicicleta mesmo movida a energia humana, né? Boa parte dos ciclistas não respeita a mão da faixa, não respeita sinal, então alguma forma talvez de cadastro desses equipamentos e alguma forma de fiscalização? Também foram muitas perguntas. Exato. Agora eu acho que não. Eu responder todas, acho que não é viável, mas eu acho que você quer responder alguma? Eu posso fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho. Vamos deixar voluntário. Eu vou responder a sua pergunta e a outra pergunta sobre legislação. Acho que tem coisas sobre bateria, algumas coisas também que são mais para o pessoal de moto, também pode ser legal. Primeiro, que você falou com a questão de regulamentação, a gente tem uma resolução que foi agora do CONTRAN em 2023, foi um passo muito assertivo do CONTRAN, que limitou e deixou bem claro as divisões entre os equipamentos. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que ele estabeleceu um limite de velocidade para esses autopropelidos e bicicletas elétricas. Esse passo que ele deu foi muito importante, porque eu acho que é o que dá mais segurança, tá? Deu a velocidade máxima de 32 km por hora. É uma velocidade que você também, numa bicicleta de passeio comum, você atinge com uma certa facilidade. Uma velocidade equilibrada. E isso é o que é o principal a nível de segurança. Fora isso, esses equipamentos, a legislação ainda é recente, foi feita em julho de 2023, mas eu acredito que mais um ano e pouco, essa discussão, essa área meio cinzenta que o pessoal não entende, vai estar muito mais claro, porque todos os fabricantes já vão estar muito mais adequados, as próprias prefeituras também já vão estar aplicando a fiscalização de forma mais correta, entendendo as guardas, as CETs. Então, acho que isso é uma coisa que já vai ser uma matéria vencida, porque com essa legislação foi muito, muito importante. Inclusive, ela está sendo utilizada lá em Portugal, a nossa empresa, a gente tem presença lá também. Essa resolução do CONTRAN está sendo utilizada lá em Portugal para aplicar a mesma... Estão buscando uma equivalência para utilizar lá para esses veículos de micromobilidade também. E a sua pergunta, que você fala bastante aí sobre educação e sobre como fiscalizar, né, também. Eu sou da política que eu acho que só existe essa fiscalização se não houver algum tipo de punição. Infelizmente, óbvio que a gente tem que ter orientação, a gente tem que ter campanhas, mas precisa existir algum tipo de punição, ainda que seja pecuniária, de alguma forma. Eu vislumbro muito aquela coisa do... Eu não sei se aqui em São Paulo isso existe, lá no Rio existe. O guarda que, se você o cachorrinho fizer cocô fora na rua, você não catar, vem o guarda e te multa na hora. Pega o seu CPF ali e te aplica uma multa. Isso é uma possibilidade. Isso acontece em alguns países da Europa também. Eu não acho que a gente ir para linhas de licenciamento, linhas de burocratizar os veículos em si, eu não acho que isso ajudaria. Eu acho que isso, na verdade, afastaria, dificultaria ainda mais o acesso. Mas eu acho que sim, a gente tem que ter algum tipo de fiscalização mais efetiva
no sentido de se fazer cumprir as normas. Que eu acho que não é só um problema do nosso trânsito, não, acho que é um problema de tudo. Hoje no Brasil é a questão de punibilidade das coisas, né? Bom, vamos então começar com a questão das baterias, pergunta do senhor. Nós somos jovens ainda aqui no Brasil. As nossas baterias dos nossos patinetes são produzidas para durar, em média, 5 anos. E nenhum de nós ainda tem 5 anos de operação no Brasil. Então, ainda não temos a preocupação com descarte. Dito isso, no ano passado nós tivemos uma enchente em Porto Alegre. Todo mundo acompanhou. E nós ficamos literalmente embaixo d'água, com uma quantidade grande de patinetes nossos, submerso inteiro. E nós tivemos 320 baterias que foram totalmente perdidas por conta dessas enchentes. Então, nós fomos obrigados a passar pelo processo de saber o que fazer aqui no Brasil especificamente, porque lá na Europa existem os protocolos que já são há muitos anos adotados. E o que nós fizemos foi ir atrás de empresas aqui no Brasil que se proponham a trabalhar com a questão de recuperação, reciclagem e destino final dessas baterias. E, para nossa surpresa, existem, nós achamos pelo menos, 3 empresas aqui no Brasil que fazem isso. Então, nós vendemos essas baterias a literalmente preço de nada, virou um churrasco para o nosso time operacional, e eles, inclusive, emitem um certificado de destino adequado, né, final dessas baterias. Então, já existem no Brasil empresas responsáveis e com a orientação de trabalhar com o encaminhamento final de baterias com a sua vida exaurida. Então, e é assim que a gente trabalha, né? A gente direciona as nossas baterias, temos lá o certificado, e é assim que a gente fez e vai continuar fazendo. Sobre a questão legislação, diferente das bicicletas, os patinetes também têm um limite de velocidade permitido, que é 20 km por hora. Né? A gente tem, inclusive, como eu falei antes, uma operação muito conjunta com os órgãos públicos, onde nós combinamos em determinados eventos e locais uma redução de velocidade, de comum acordo, para melhorar as questões de segurança. Então, eu posso citar para vocês aqui, Réveillon na Avenida Paulista no ano passado, Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, no ano passado, Carnaval, tanto em São Paulo quanto no Rio, show da Lady Gaga no ano passado, no Rio de Janeiro, que todo mundo acompanhou, milhões de pessoas em Copacabana. Em todos esses eventos, nós estamos falando de 0 ocorrências. Né? Então, por quê? Porque existe todo um planejamento feito antecipadamente, junto com os órgãos públicos, que determina, aqui vai passar o bloquinho, tira o ponto de patinete dali, aqui vai ter uma atividade qualquer do Réveillon na Avenida Paulista, reduz a velocidade porque vai ter muita gente. Então, tem muito trabalho de bastidor feito, voltado para questões de segurança, para fazer com que a gente tenha os índices que a gente tem hoje no Brasil de segurança dos patinetes. Compartilhando um dado com vocês, nós temos seguro para todas as nossas corridas, e o nosso índice de utilização de seguros é 0,004%. De todas as nossas corridas, a gente teve 0,004% de acionamento do seguro. Ou seja, é de longe o modal mais seguro de transporte na cidade de São Paulo. Aliás, no Brasil, eu não estou falando só de São Paulo, estou falando de Brasil inteiro. Então, essa questão de velocidade controlada, regras de segurança muito claramente estabelecidas, cumprimento das regras, atuação junto com os órgãos públicos, CET envolvido, polícia de trânsito envolvida, ações de conscientização, de educação, a gente faz frequentemente em todas as nossas cidades, nós fazemos, a JET também faz, fundamental para que a gente possa educar a população a usar adequadamente os patinetes. Então, tudo isso se soma às questões de regulamentação para gerar um modal mais seguro. E, por último, a questão de integração com meios de transporte que já existem nas cidades. Nós estamos, nesse exato momento, construindo com algumas prefeituras exatamente a integração do cartão de mobilidade com o patinete, ou seja, o usuário usou um cartão no ônibus para se deslocar da residência dele até de metrô, por exemplo, até o metrô aqui na Faria Lima. Na hora que ele chegar lá, ele vai poder usar o mesmo cartão para ter um benefício na utilização do patinete. Então, a gente tem hoje conversas com prefeituras, a gente está em conversas
com universidades, com campos grandes, por exemplo, a USP, que também tem interesse de criar uma forma de disponibilizar o patinete como a última milha de transporte, mas como transporte, para uma população que já usa o transporte público e vai continuar usando através do patinete. Então, acho que consegui aqui recolher as que diziam respeito aos patinetes. Estou à disposição, inclusive, depois, se vocês quiserem esclarecer, fiquem à vontade. Com relação às baterias também, em relação ao usuário, ele consegue ver ali no aplicativo, né, quando ele vai retirar o patinete, qual que é o nível da bateria que aquele patinete tem. E em questão de segurança também, é possível bloquear, né, remotamente o usuário, também através do código de identificação do patinete. E também tem a questão de logística reversa com essa questão das baterias, né, reciclagem. Cool. Acho que agora... Obviamente vou falar do emplacamento das motos, porque acho uma boa pergunta. Brasil é o maior mercado de motos fora da Ásia. Então, você tem Brasil, logo México, logo Colômbia. Em 2023, Brasil emplacou 7 mil motos elétricas, a maioria a marca Volts, se vocês lembram de Volts, 7 mil. E vendeu 1.500.000 motos. Então, quase 1% motos elétricas. Esse ano vai vender 2 milhões de motos e vai emplacar 4 mil motos elétricas. Então, enquanto cresce o mercado de motos, está caindo o mercado de moto elétrica. E o contrário está acontecendo com o carro, né? Carro, na verdade, está caindo. O número de carros vendidos no Brasil esse ano vai ser menor que o ano passado, mas a porcentagem elétrica ou híbrido é maior, está crescendo. E você pergunta por quê? O que está acontecendo? Quem está comprando um carro elétrico no Brasil? O cara que tem grana, o cara que não precisa financiar o veículo sempre, o cara que mora nas partes mais ricas das cidades. E inicialmente o governo do Brasil eliminou os impostos de importação. Então muitos carros estavam chegando, blá 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 blá, as pessoas com dinheiro estavam comprando. O que acontece com moto? Quem compra moto cara? Poucas pessoas. Eu vou comprar um Triumph, eu não vou comprar uma moto elétrica. E se eu sou rico, eu não vou andar de moto do dia, eu vou andar uma moto chique no fim de semana. E o cara que compra uma moto a combustão está no correio, o cara tem que trabalhar, não vai receber financiamento para a moto. E a moto elétrica custa dobro uma moto a combustão. Então, qual banco vai falar, cara, você que é uma moto elétrica, legal, aqui financiamento para você. Não acontece. Então, você tem que virar o modelo e por isso a gente faz aluguel. Logo, o cara que roda, que dirige de Itaquera para o meio, não tem autonomia. Você fez pergunta de autonomia da bateria. O cara roda 150 por dia. A bateria dentro da moto tem 50 quilômetros. Coloca 2, ele tem 100 quilômetros. Putz, você chegou, fez 2 entregas. Agora o quê? Você fica na mão. Você tem que fazer dinheiro para a sua família. Então, não pode adotar veículo elétrico. Não temos dinheiro para fazer, não temos financiamento e não temos autonomia. Então, essas são as grandes barreiras que existem para a moto elétrica. E poucas pessoas estão explorando como podemos transicionar. Essa virada-chave, quando funcionar, aluguel ou financiamento que o banco tem que oferecer e infraestrutura, você vai ter muitas pessoas falando, putz, moto elétrica é legal, eu economizo e é melhor para a cidade. Mas são muitas partes do puzzle, não sei a palavra puzzle em português. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, que você tem que colocar no jogo para fazer acontecer. Enquanto o carro é um pouco mais simples em comparação. Eu vou acrescentar aqui algumas coisas que o Billy falou que estão totalmente certas, né? Eu recentemente fiz um estudo até para a Europa e o ano passado foram emplacadas 8 mil motos elétricas. 50% dessas 8 mil foi a Riba e a Vamo que emplacaram essas motos. Já o autopropelido e similares, o ano passado, foram vendidas mais de 200 mil unidades. E a razão disso é preço. Então, não só o Brasil, mas toda a América Latina, ela é muito sensível a preço. O que isso significa? Significa que se eu tenho que fazer uma escolha entre comprar uma scooter elétrica, uma moto elétrica, por R$32 mil, ou algo parecido, né? E eu estou limitado à autonomia da minha bateria, que é 100 quilômetros, 110 quilômetros, com uma carga, né?
Logicamente, do lado eu tenho uma KTM, uma Triumph, uma BMW 300 cilindradas, praticamente um preço muito próximo, a minha opção vai ser pelo outro veículo. Porque eu não estou... O usuário do dia a dia, ele não está interessado, e eu estou falando aqui muito honestamente, né? Se eu vou poluir, não vou poluir. Por quê? Porque a moto é o meu ganha-pão. Diferente do carro, onde eu utilizo ele para N coisas e eu tenho a capacidade de financiar ou comprar um veículo, a pessoa que compra uma moto não está comprando a moto porque ele acha que aquele é o melhor transporte. Não é. É o que ele consegue efetivamente adquirir. Ele não tem dinheiro para ir além. E é o único jeito que nós entendemos que era possível aumentar o fluxo e o rate, a velocidade de entrada de um veículo elétrico desse naipe, desse custo, é nós financiarmos o veículo, comprarmos o veículo e alugar esse veículo. Porque nós entendemos que para esse pessoal que usa o veículo como ferramenta de trabalho, não é de lazer. Ele não compra a moto para passear de final de semana. Aquele é o ganha-pão dele. Né? E hoje nós temos mais de 2 milhões Mas de sim pessoas. gosta de colocar a namorada na garupa e andar o sábado também. No final de semana ainda tem que fazer isso. Né? Vamos passear. Né? De patinete, não. Eu tenho visto pessoas fazendo. Então, nesse caso, né, a única solução que ele tem efetivamente é de alugar um veículo desses. E aí, sim, uma vez que ele tem a oportunidade de experimentar o veículo, aí sim ele diz assim, nossa, isso aqui é muito melhor do que andar numa moto a combustão. E aí ele consegue entender, eu não sei quantos de vocês já andaram de veículo elétrico aqui. Todo mundo? Moto elétrica? Quando você anda numa moto elétrica, numa scooter elétrica, você começa a perceber o que é viver no trânsito. Você começa a sentir calor, que antes você não sentia, de repente você diz, pô, não tem mais o calor do motor entre as minhas pernas. Eu consigo escutar o que tem em torno de mim. Presto mais atenção no carro e percebo o carro chegar, percebo um outro motoqueiro que vem numa moto a combustão chegar. Então, basicamente, a razão de não conseguir emplacar é porque o cara não tem dinheiro para comprar. E ele depende de empresas como a Vamo, a Riba, para ter acesso a um veículo que ele não teria condições. Uma outra coisa, eu não sei se vocês sabem, 70% das pessoas que vão tentar financiar uma moto voltam para casa com a mão no bolso. Não consegue crédito para comprar a moto. E aí que entra uma empresa como a Vamo, como a Riba, como a Motu, né, que permite com que essas pessoas tenham acesso. E o autopropelido, que é um dos veículos que o Bernardo comercializa, ele abre portas, inclusive, para aqueles que estão entrando no mercado e não têm condições nem de ter dinheiro para tirar uma CNH tipo A. E um autopropelido entra nessa situação para dar condições a ele trabalhar. Estamos falando de pessoas que esse é o ganha-pão deles, não é? Eles não fazem isso por lazer. Pessoal, acho que a discussão está excelente. A gente precisaria, acho que, de um painel para cada um desses tópicos, porque tem, acho que, muito assunto, mas o nosso tempo está encerrado ou encerrando. Acho que talvez a gente tenha fechou, né, já, né? Sim. Se tiver algum, ou alguém quer fazer algum comentário final, alguma coisa que gostaria de complementar. Porque eu estou muito satisfeita com a discussão, acho que é isso, cada assunto poderia durar 1 hora. A gente tem uma gama aqui tanto de veículos, quanto de modelos de negócio, quanto de benefícios e também dos desafios para tratar. Acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, seria legal ter um painel para cada veículo, mas por hoje estamos então, acho que considerando encerrado. Obrigada pela presença de vocês e obrigada aos painelistas também. Obrigado. Obrigado.
Agradeço a presença de todos vocês. Desejo boa tarde para quem não estava conosco no painel anterior. Daremos início neste momento ao último painel dessa sala, que tem como tema eletromobilidade, segurança nas edificações. Convido para compor o painel como moderador o senhor Clemente Gauer, coordenador da GSCC Network, por favor. Uma salva de palmas para ele, por favor. E aos palestrantes, senhor Carlos Alberto Moraes Borges, vice-presidente do Secov, por gentileza. Muito bem-vindo. Convido também o senhor Lauro Ladeia, coordenador do Grupo de Sistemas Predial do Comitê de Tecnologia e Qualidade da Seduscom e diretor técnico da Tegra. Convido também o senhor capitão da PM do Corpo de Bombeiros Militar, capitão Adachi, por gentileza. Bem-vindo, capitão Adachi. Obrigado. Bora lá. Bom, esse assunto, quando se trata de segurança de edificação, é sempre bastante interessante. Eu costumo dizer que é um assunto quente, né? E eu acho que hoje não teria dia mais emblemático para a gente tratar da questão da eletromobilidade e da sua segurança. Ontem eu passei por uma situação bastante adversa. Eu moro no interior de São Paulo. A gente teve uma rajada de vento bastante forte na região ali de Botucatu, de 116 km por hora. Faltou 4 km por hora para ser caracterizada como furacão. Muitas casas da região que eu moro perderam telhado, ainda estão todas sem energia elétrica, sem água, sem celular e sem internet. E nesse momento que a gente fala de uma clara alteração do nosso clima, falar também de descarbonização é muito importante. Então, eu estou numa região do agro, né, que vem sendo tremendamente impactada pela mudança do clima. Só para vocês terem uma ideia, a qualidade da colheita da cana esse ano caiu 10%, o ATR, né, que é a quantidade de açúcares recuperáveis na cana, caiu em 10% e também caiu em 10% a colheita da própria cana. Então, isso evidencia que até mesmo os setores de descarbonização, como biocombustíveis, estão sendo impactados pela alteração do nosso clima. E quando a gente fala, no caso específico, da mudança climática e da descarbonização do transporte, eu também tive a feliz coincidência de estar na Noruega justamente tratando desse tema, quando o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fez a consulta pública sobre as estações de recarga e a segurança das estações de recarga nas garagens, justamente quando eu estava tratando desse assunto na Noruega. Então, eu tive a feliz honra de poder compor a liderança da agenda de segurança da BVE, a convite do presidente da BVE, Ricardo Bastos, e então iniciamos uma troca muito interessante entre Noruega, Brasil e também o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então é com grande honra que eu compartilho hoje aqui esse painel com parceiros da BVE, como Sinduscom, Secovi e também o Corpo de Bombeiros, que juntos a gente pôde não só aprender muito sobre a segurança dos veículos elétricos, o processo de recarga, as construções, mas também colocar esse exercício em forma prática e até edificada de todo um laboratório de ensaios onde estão sendo realizados os testes que eventualmente vão compor a diretriz, e aliás, a norma técnica do Estado de São Paulo no que tange a recarga. Então, vou começar aqui para o Lauro, que no Sinduscom. Lauro, o Sinduscom é uma entidade de grande protagonismo tecnológico no ramo da construção, né? Como está o momento pelo qual passa a indústria da construção civil no estado de São Paulo? Empreendimentos de alto padrão, como a gente vem observando na Avenida Rebouças, estão se mostrando muito interessantes, cada vez mais belos e mais altos. E também a gente vem notando um grande apetite do mercado por empreendimentos compactos e altamente tecnológicos. Essas são tendências do nosso setor? Conte um pouco como está a situação.
Obrigado aí, Clemente, por ser o primeiro a responder aqui para esse público. Obrigado pelo convite de estar aqui falando de construção civil, que é o meu tema do dia a dia. Eu imagino você ontem lá, a gente aqui com algumas obras em São Paulo e com os eventos que a gente teve ontem. Realmente é um desafio que a gente está vivendo agora e o que a gente vai viver no futuro. Para contar um pouquinho aqui, assim, a entidade Sinduscon é a entidade ali que une todo mundo da construção civil do Estado, só para trazer para vocês em números e situar um pouquinho a nossa fala aqui. A gente tem aqui 300 associados no Estado, mas a gente representa 50 mil empresas. Se eu for falar em gente trabalhando, eu estou falando de 830 mil empregos no Estado de São Paulo. Aí eu estou falando do Sinduscon São Paulo. Se eu falo da construção civil nacionalmente, eu afasto um pouquinho para dar uma olhada, eu estou falando o seguinte, 10% dos empregos que a gente tem no país estão na construção civil. 7 milhões e meio aí, segundo a PNAD aí no último ano. Se eu vou falar em tributos gerados, eu estou falando em alguma coisa ali em torno de 9% dos tributos gerados hoje são provenientes ali da turma da construção civil. E se for falar em PIB, 7% do PIB nacional. Eu estou falando que a construção civil, aí para quem acompanha a gente um pouco mais de perto, cresceu 4,3% ali em 2024, cresceu um pouco mais do que o PIB nacional, e estou falando de uma ordem de grandeza de 360 bi em 2024, para dar uma representação. Por que eu vou lá fora e volto? Quando eu trago para o Sinduscon São Paulo, a gente está falando da ordem de 26% desse PIB nacional da construção civil. Só para tangenciar isso para a gente aqui no dia a dia, quando a gente fala ali na Faria Lima, ali no Itaim, de um empreendimento que a gente está construindo com 50 metros quadrados, eu estou falando de 2 empregos gerados ali. Esta é a média que a gente tem na construção, e para dar um pouco do contexto de como é a nossa participação aqui e como isso é importante para a gente nacionalmente, como a gente tem uma representatividade muito forte nisso. Vindo para a sua pergunta agora, o mercado nosso é muito dinâmico. A gente tem desde áreas ali, como você bem citou, com a franca expansão do alto padrão, como também tem hoje no país um investimento muito grande, também no popular, no Minha Casa Minha Vida. Hoje esse é o mercado da engenharia e da construção civil realmente muito forte. Isso é muito pujante e muito cíclico, Clemente. Em alguns momentos está mais favorecido, outros momentos está menos favorecido, mas a ordem de grandeza é essa. Só para vocês terem ideia, foram 660 mil unidades vendidas, lançadas no ano passado. Então, assim, a gente está falando realmente de um volume muito grande, que é o que rege aqui a nossa indústria. Obrigado aí pela pergunta. Muito obrigado, Lauro. Eu acho que isso é muito interessante, porque assim é a mesma coisa que a gente observa no setor da eletromobilidade, né? A gente tem desde mercados de luxo, e agora um mercado crescente também de motoristas individuais dirigindo veículos de aplicativo, e são residentes também de Minha Casa Minha Vida. Então, como que a gente faz com que todos tenham o direito, né, de poder utilizar esses veículos tecnológicos em suas garagens? Então, é um desafio muito grande. Eu acho que aqui o setor que reunido pelo Sinduscon tem uma expertise muito grande em prover essas tecnologias todas. E eu acho que a gente emenda também já na questão para o Carlos Secov, na posição de vice-presidente no Secov. Carlos, como que você enxerga o mercado de imóveis no Brasil? Recentemente, a gente teve uma transformação muito grande da capilaridade dos transportes municipais, permitindo, então, construção em lugares que a gente não imaginava que seriam possíveis, né? E também através de novas estações de metrô, corretores de ônibus e até micromobilidade. Quando a gente fala do transporte público de qualidade, né, com potencial de reduzir não só a poluição do ar, mas também a poluição sonora, como estes pontos refletem na valorização do real estate e da economia do Estado de São Paulo? Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante. O Secov é o maior sindicato patronal da América Latina. Ele congrega toda a cadeia da construção, as incorporadoras, imobiliárias, administradoras, né, o Sinduscon, as construtoras, e tem um papel extremamente importante aí no mercado como um todo, né? São mais de 100 mil empresas representadas. Antes de falar em eletromobilidade, uma pergunta que é recorrente em relação aos eventos que a gente participa: quais são os critérios para o mercado imobiliário atuar numa cidade como São Paulo? A gente tem 2 critérios básicos. A gente constrói onde a lei permite e aonde há demanda. Aonde a lei permite e não há demanda, a gente não constrói.
Se a lei não permite a demanda, a gente também não constrói, né? E aí, naturalmente, se a gente for pensar em demanda, a gente está falando em sociedade. A sociedade quer morar, quer trabalhar em algum lugar. E quando a gente fala em poder público e legislação, a gente está pensando em indução de comportamento, de ocupação de espaço. E nesse contexto, a mobilidade é um aspecto muito importante para o setor imobiliário. Hoje, para a gente obter uma certificação ambiental, e o Brasil é o 5º país do mundo a ter mais certificações ambientais, além das características do empreendimento em si, o local onde ele é feito é extremamente importante dar pontos. Por quê? Porque se a gente elabora e concebe um empreendimento numa região que tem os serviços no seu entorno, a cidade de 15 minutos, né, o famoso jargão, onde você consegue fazer tudo a pé, você consegue efetivamente gerar uma mobilidade melhor na cidade, né? Então, esse é um aspecto importante. E o segundo aspecto que entrou muito forte é a sustentabilidade, e a vertente principal hoje da sustentabilidade é o rumo à economia de baixo carbono, né? Então, talvez seja o tema que a atual geração que está vivendo hoje na Terra talvez tenha a maior responsabilidade nesse momento em relação ao guarda-chuva de sustentabilidade de uma forma global. Então, essas duas questões, mobilidade e sustentabilidade, expressa especialmente no caminhamento em relação a uma economia de baixo carbono, elas aterrissam na eletromobilidade, né? Então, quando nós, do Secov, tomamos conhecimento em abril de 2024, né, da consulta pública feita através do Corpo de Bombeiros, para a gente avançar nas questões relacionadas à segurança em subsolos decorrentes de carros elétricos, esse é um tema extremamente importante para nós, porque além da mobilidade e além da sustentabilidade, tem a questão da segurança, que é uma coisa primordial que a gente oferece para os nossos clientes, né? Então, a partir desse contexto, vou botar o passador aqui, desculpe. A partir desse contexto, que ocorreu em abril de 2024, né, o Corpo de Bombeiros emitiu uma portaria, o setor imobiliário, congregando várias entidades, o Secov, o Sinduscom, a Abrainc, contribuíram, nós fizemos diversos estudos em relação a isso, foram feitos diversos debates técnicos, né? Nós temos conversado muito com a BVE também, aprendido muito com eles pela especialidade que eles têm no tema, né? Nós fizemos uma orientação aos condomínios, né? O Secov também trabalha com as imobiliárias, né? Então, a gente tem recomendado aos condomínios que executem sistemas de recarga, eventualmente, se assim o quiserem, cumprindo normas técnicas, verificando cargas, seguindo as orientações que existem, enquanto essa elaboração, essa regulação está em andamento, né? Também, através de uma união aí de esforço setor, né, o Lauro vai comentar esses detalhes, foram feitos vários ensaios, várias simulações de incêndios em carros a combustão e carros elétricos que estão consubstanciando informações técnicas que nos permitem avançar. E também a gente teve recentemente mesmo, né, no mês passado, a diretriz nacional da Ligabom, né, que é uma diretriz que está orientando aos corpos de bombeiros em todos os estados do Brasil, né? Então, de uma forma simples, em que estágio estamos agora, né? Nos edifícios novos, tem essa questão dos carregadores seguindo as normas técnicas e uma pacificação, um entendimento em relação à implantação de sistemas de detecção de fumaça, exaustão mecânica e sprinklers, né? Nós não temos a cultura construtiva no Brasil de sprinkler em prédios residenciais, apenas em prédios comerciais, e houve um entendimento do setor de que a partir de agora faz sentido, então nós defendemos e já estamos orientando as nossas empresas para conceberem e projetarem empreendimentos atendendo essa nova legislação, para edifícios novos. A questão é para edifícios existentes, né? Naturalmente, essa orientação de instalação de carregadores seguindo normas já está sendo feita, detecção de fumaça, idem,
E a questão dos sprinklers, hoje, como está na diretriz, ela seria obrigatório caso exista a instalação de carregadores, e aí a gente está discutindo nesse momento, né, o melhor caminho, né? Então, essa regulamentação ela está em fase final, a gente tem que equilibrar a segurança, que naturalmente é algo, né, inegociável, mas também a questão de viabilidade e de custos, né? Nesse processo de aprendizado que o setor está tendo, né, e a gente agradece muito aí ao Alexandre, o pessoal da BVE, por todos os ensinamentos, né, eu estou muito mais tranquilo do que já estive em relação a carros elétricos, porque a gente percebe realmente o nível de segurança na tecnologia, nos carregamentos, né, e aprendemos que o risco de incêndio de carros elétricos é 60 vezes menor do que em carros a combustão, né? Então, eu acho que a questão mais importante nesse momento, que a gente está ponderando, é a decisão da sociedade se vale realmente a pena a gente instalar sprinklers em edifícios existentes, porque existem dificuldades técnicas, econômicas, jurídicas, regulatórias, né, que talvez façam a gente ponderar se é melhor recomendar do que obrigar neste momento, tá? Então, era isso, agradeço por enquanto. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. A gente fez eu acho que a gente conclui aqui, praticamente, a gente está trabalhando juntos, eu acho que as três partes, 2 anos e pouco, né? Chegamos, eu acho que de forma intensa, 1 ano e meio, mas a gente não pode deixar de, talvez, trazer uma das partes mais elementares aqui, especialmente para a sociedade. Eu tenho que compartilhar que eu já fui resgatado por bombeiros 2 vezes na vida, uma vez no desabamento em Moema, bem curiosa história. Fui literalmente tirado dos escombros por os bombeiros, com ferimentos, etc. E a segunda vez ontem, onde eles conseguiram abrir o nosso caminho para sair do bairro que tinha sido totalmente fechado por árvores que fecharam as vias, né? Então, Capitão Adachi, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é motivo de muito orgulho e prestígio para todos os paulistas, inclusive para os brasileiros. O protagonismo da corporação dispensa qualquer tipo de apresentação, acho que todo mundo reconhece isso. Inclusive, em viagens ao exterior, né, o tenente-coronel Max Schroeder e o major Ronaldo compartilharam que a eficiência da corporação paulista supera, por brigadista, inclusive, a eficiência das corporações que tem na China e, inclusive, nos Estados Unidos, né? Então, a quantidade de atendimento em São Paulo parece que é uma coisa sem precedentes, né? E, capitão, num estado e numa cidade como São Paulo, com episódios marcantes no passado, né, como a gente tem Andraus, Joelma, e hoje é uma metrópole tida como uma referência em segurança, né? E como que os bombeiros estão dando esse suporte à inovação nos setores da construção e do transporte, incluindo a tecnologia? Boa tarde a todos. Capitão Adachi, trabalho na divisão de atividades técnicas. Eu trabalho há 8 anos na análise de projetos de segurança contra incêndio. Então, eu sou um dos maiores interessados no que virá a ser os parâmetros para as edificações com recarga de veículos elétricos. O Corpo de Bombeiros, faz mais ou menos uns 2 anos, criou a comissão de estudos dos veículos de recargas elétricas. E como... Carlos, né? Carlos, desculpa. Como o Carlos propriamente dito, houve vários testes, houve várias discussões, utilizamos normas estrangeiras, temos comissões de todas as instruções técnicas. Então, assim, toda a tecnologia nova que chega, o Corpo de Bombeiros se preocupa. Através de produtos perigosos, temos um curso de produtos perigosos, temos um curso de salvamento terrestre dedicado a salvamento em veículos em ferragem, em locais de difícil acesso, e está entrando também a parte dos veículos elétricos. Então, a gente tem também todos um cabedal de todos os veículos, onde está ali a coluna A, a coluna B para fazer o corte, onde está o cinto de segurança, que às vezes cada veículo possui sua peculiaridade, e os veículos elétricos estão entrando nessa parte também. Por quê?
porque cada veículo elétrico tem um tipo de bateria, cada veículo elétrico, a bateria está instalada. A gente sabe que a maioria, diferente dos ônibus elétricos que estão estacionados aqui na frente, que fica em cima, a maioria dos carros elétricos fica na parte de baixo. Então, assim, a gente, indo para a ocorrência, a gente já tem mais ou menos os parâmetros. A gente pode consultar, dependendo se tiver um incêndio em veículo elétrico, onde está instalada a bateria. Então, o Corpo de Bombeiros ele está planejando, está fazendo manuais de procedimento padrão para atendimentos de incêndio em veículos elétricos e seguimos com o curso, não sei se os senhores visitaram a Escola Superior de Bombeiros, ali em Franco da Rocha. Então, ali, por ano, a gente forma centenas de pessoas com especialização, formação, tudo para atender melhor a sociedade paulista. Muito obrigado, capitão. E, Lauro, eu acho que você poderia, talvez você foi o grande protagonista de toda essa parceria com o Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. No começo de junho, né, todas as entidades aqui presentes, a gente uniu esforços na construção de um laboratório para ensaios sobre a segurança de garagens, que foi construído na Escola Superior dos Bombeiros do Estado de São Paulo, em Franco da Rocha. Poderia compartilhar um pouco como foi essa vivência e o que vocês edificaram ali, porque não foi pouco, né? Deixa eu contar essa história para vocês. Como turma da engenharia não consegue ficar muito sentado, então eu vou fazer isso aqui um pouco de pé, para poder mostrar para vocês o que foi construído e feito lá, e não mais... aí sim a 4 mãos, né? Com todo o time que está aqui, com o pessoal do Corpo de Bombeiros, desde o começo dos trabalhos nossos no ano passado. Passamos por aquele caminho que o Carlos bem identificou ali e mostrou para a gente, que a gente percorreu durante 2024. Esses aqui são os slides iniciais do Sinduscom. Como eu já bati um papo na primeira pergunta, eu já vou passar aqui. Para começo de 2025, a gente passa a virada do ano do Réveillon e a primeira demanda lá, junto com o capitão, com o Max, junto com o Major Ronaldo, foi, olha, eu preciso construir um laboratório. Executamos 2 simulados no ano passado, com bastante êxito, conseguimos colher muitas informações, mas ainda assim eu preciso ver o comportamento da edificação, do prédio, de nossas garagens. Eu preciso simular o que vai acontecer nas nossas garagens. E aí a gente recebeu esse projetinho, para quem conhece engenharia, receber uma foto e construir a partir daqui é um desafio gigantesco. Não era só a questão da ausência de projetos, era a questão do recurso, era a questão do local, né? Quem é que ia participar, toda essa especificação. E foi aí, Clemente, nesse momento que as entidades se juntaram, e aí todo o time do Secov, o Carlos aqui representando, a Abrainc com as incorporadoras. A gente debateu muito, é claro, que estava capitaneando o tema a turma do Corpo de Bombeiros, e a gente aceitou o desafio por essa questão mesmo de entender que o momento era apropriado, que essa é uma demanda existente, que a gente precisava estar na frente disso. A gente tem um histórico aqui no Estado de estar sempre próximo dessas discussões, e a gente definiu lá rapidamente, no começo de janeiro, a questão do local, que foi na nossa escola lá de Franco da Rocha. O outro desafio era o tempo. A gente precisava construir essa garagem em 2 meses. Lembra o que eu falei ali? Não é simplesmente um galpão com 200 metros quadrados, era simular uma garagem. Então, o laboratório que a gente tem hoje lá em Franco da Rocha, ele tem os pilares nas dimensões, com recobrimento, com o aço, com o concreto, a espessura da laje, a fundação. É exatamente um recorte de uma garagem, porque a gente precisava avaliar ali o comportamento e não simplesmente um local. As fotos estão distantes aqui, mas isso aqui são 200 metros quadrados. É uma área bastante grande e a gente vai ver que a gente começou rapidamente ali no finalzinho de fevereiro, começo de março. A gente começou essa obra. Aqui é um projeto, esse aqui é uma das empresas que junto conosco fez um investimento com relação a isso aqui. Só para vocês terem uma ordem de grandeza, a gente está falando aí mais ou menos de R$5.000 o metro quadrado de construção. É um recurso aqui que as entidades alocaram da ordem de 1 milhão, 1.100.000 em 2 meses para poder executar este nosso empreendimento. Eu fico brincando que foi a nossa obra mais rápida ali, mas olha a carinha do nosso projeto. Aqui já são fotos no comecinho ali, no finalzinho de maio, começo de junho. E aqui dentro, para todo mundo que está, não sei se está conseguindo ver direito aí por causa da imagem, eu tenho uma simulação de todos os nossos sistemas prediais. Então, a parte de drenagem, exaustão, os nossos chuveiros automáticos, os famosos sprinklers estão aqui representados, detectores de temperatura, fumaça, CO2... Isso aqui foi feito exatamente para ser um laboratório, para ser testado cada um desses sistemas. Aqui são visores corta-fogo,
para justamente a gente poder assistir do lado de fora. E o que eu trago? Descobri isso no evento lá, Clemente, em junho, que este foi o primeiro laboratório na América Latina, e a turma também trouxe para a gente, captou a informação que, igual a esse aqui, parece que só tem mais 4 no mundo. Foi bastante elogiado, inclusive pela turma de fora que estava lá. Tinha um pessoal da Austrália, representando o Corpo de Bombeiros da Austrália, que elogiou bastante a edificação e todo esse cuidado e o desafio que o Corpo de Bombeiros teve de montar isso dentro de casa. Então, esse aqui é o nosso laboratório, ele é um legado para a cidade de São Paulo, para o Corpo de Bombeiros, né? Estou passando aqui rápido para otimizar o tempo. Já são momentos antes ali do evento, a gente já tem ali a parte dos nossos... De toda a nossa edificação. É lógico que esse sistema aqui, só para vocês terem uma ideia, como a gente precisava simular em nossos sistemas de sprinkler diversos tipos de pressão, além de tudo, a gente tinha que capacitar esse laboratório com bombas. Então, isso aqui estava do lado, porque a gente pode ali mudar a pressão na rede para testar vários tipos de comportamento de nossas instalações. O nosso carregador já está ali representado. E eu aproveitei a oportunidade, sabia que ia estar aqui com você, e sei que essas fotos aqui, muito pouca gente tem, ou muita pouca gente conseguiu tirar lá. Este aqui foi o dia do evento, e eu gosto de representar, porque aqui tem um corpo de bombeiros de quase todos os estados da federação representados. Então, a gente pode ver um time aqui bastante robusto, que pôde acompanhar ali no começo de junho esse nosso evento. Então, aqui são fotos do evento. Aqui já é dentro da nossa garagem, né? Dentro do nosso laboratório. Essas distâncias, como eu disse a vocês, é exatamente como é a garagem do prédio de vocês, a altura, o pé direito, a viga, tudo aqui está bem representado. E aqui é o começo do ensaio propriamente dito. Então, aqui a gente já vê o sistema de exaustão tirando fumaça lá de dentro. Do lado do nosso laboratório tem uma sala onde a gente pode observar o que está acontecendo. Então, uma parte das pessoas ficaram nessa sala aqui acompanhando. Aqui a gente tem foto dos veículos. É lógico que a gente tem, um dos objetivos também do Corpo de Bombeiros era simular o tempo ou o que aconteceria de um carro para o outro. Então, tudo isso aqui era calculado com relação a isso. Aqui, para mim, talvez a parte mais importante, onde eu mais aprendi, a gente que é da engenharia ali, gosta dessa parte de instrumentação. Então, o time aqui do Corpo de Bombeiros de Brasília, que já faz isso, pelo que eu entendi, em vários eventos pelo país inteiro, instrumentou toda a nossa edificação para que a gente pudesse fazer uma leitura exata do que estava acontecendo. Então, aqui estão as fotos, a parte de gráfico, todo esse controle. Aqui são imagens finais, imagens que eu gosto bastante ali da turma do Corpo de Bombeiros em prontidão para realizar o combate ao incêndio. Aqui uma foto rápida de um veículo elétrico que foi simulado. Não foi o primeiro, como o Carlos bem citou. A gente teve eventos no ano passado, teve evento em agosto, teve evento em novembro. Mais uma vez foi simulado aqui eventos em bateria. E aí, com essa coleta, com esses resultados, é o material que o time do Corpo de Bombeiros está trazendo agora e fazendo essa avaliação para a nossa norma. O que eu gostaria de só finalizar a minha fala aqui, Clemente, é dizer que hoje a gente tem realmente um elemento muito competente, um laboratório dentro de São Paulo, dentro da Escola de Corpo de Bombeiros, para que a gente possa estudar, ensaiar diversos tipos de soluções e sistemas que sejam mais adequados para a sociedade, para que a gente possa direcionar os recursos para o que de fato a gente precisa fazer, como é que a gente pode educar. E aí, talvez, o que eu possa dizer aqui para o capitão é que surgiu para mim também um grande aprendizado desse período, trabalhar com segurança, entender como essa corporação é importante e como a gente precisa fazer disso para frente também na construção civil. Era esse aí, talvez, o meu recado de hoje. Eu acho que foi tanto sucesso o laboratório que o Corpo de Bombeiros do DF também pediu um laboratório parecido para eles, né? Acho difícil, né? Porque se nem na Austrália tem um, como vai ser difícil ter 2 no Brasil, frente ao custo, né? Mas eu acho que aqui a gente foi interessante porque esse veículo elétrico da foto, né, no último, né? A gente não conseguiu colocar ele em fuga térmica, né? Apesar da bateria estar 100% carregada, penetrações que foram feitas na bateria, que eles chamam de abuso, a gente não conseguiu colocar ele em fuga térmica. Porém, Capitão Adachi, a gente teve uma experiência, acho que foi muito rica, né? Em outras ocasiões, né? Então, durante todas as tratativas que aconteceram junto com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a gente ainda observa que não tem incidentes necessários, aliás, incidentes acumulados severos com veículos elétricos que permitam a gente delinear uma estatística sobre o comparativo de sua segurança no estado de São Paulo, né? Evidentemente, a BVE manifesta a sua posição de ser pró-segurança sempre, né?
E a gente pôde observar a resiliência dessas baterias não só nesse ensaio em Franco da Rocha, mas também nos ensaios realizados em outros episódios. Mas eu acho que, falando de um caso específico, né, que a gente tem um protagonismo importante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi em 12 de dezembro de 2024, no centro de São Paulo, um ônibus elétrico tombou após o mal súbito do motorista. Não houve fatalidades, mas teve um princípio de incêndio com esse ônibus, que foi imediatamente combatido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Qual foi a dinâmica desse atendimento em relação aos demais? O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está preparado? E antes de você responder essa pergunta, né, eu acho que todos aqui estão pacificados na questão de que segurança é para todos, né? E quando a gente fala dos edifícios já existentes, né, a sugestão de sprinkler apenas para os edifícios com carregamento, né? Então, e aí se estende para a totalidade da garagem, né? Mesmo que eles tenham uma única estação de recarga. Quando a gente observou em Vinhedo, né, a plena capacidade, né, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que foram realizados no pátio da Volkswagen, né, com veículos dotados de grandes packs de bateria, com uma tecnologia considerada geradora de uma liberação de calor maior do que as chegando agora com os veículos chineses. E, segundo o Major Ronaldo, durante esse evento, né, durante o evento no Anhembi, onde ele traz informações sobre esse ensaio que a gente fez em Vinhedo, na Volkswagen, a quantidade de água utilizada nesses combates dos veículos a combustão nos veículos elétricos foi muito parecido com o veículo a combustão. Então, a diferenciação entre veículos elétricos faz sentido, dado que a gente observa alguma similaridade na dinâmica desses episódios, frente também ao que a gente observou aí nos ensaios em Franco da Rocha? Vamos lá, são duas perguntas distintas. Então, o incêndio que teve no veículo elétrico, no ônibus elétrico próximo ao quartel ali da Sé, onde reside o comando de bombeiro do metropolitano, desde o primeiro momento já foi identificado, porque a frota de veículos já é fácil de identificação, está escrito veículo elétrico, ele é um pouco mais alto, então na rede de rádio já irradiaram, trata-se de um veículo elétrico. Posto isto, a primeira preocupação foi o isolamento da área. Por quê? Você não sabe se ali as baterias entraram em algum tipo de abuso, entraram em fuga térmica, então isolamos aquela área que é uma área de difícil isolamento. Então, primeiro a gente fez o isolamento daquela área e a orientação foi para que todos os atendentes daquela ocorrência estivessem de EPR, porque você também tem os gases tóxicos liberados pela bateria de lítio. E foi iniciado o resfriamento das baterias na parte onde estava pegando fogo. Diferentemente de outros incêndios que a gente verificou no exterior, que demandam geralmente uma média de 40 mil litros, aquele incêndio foi aproximadamente 6 mil litros. Então, assim, a gente depois não foi repassado para nós, inclusive da Volvo também não foi repassado para nós por uma questão de sigilo industrial, se toda a bateria daquele veículo foi consumida, entrou em fuga térmica, ou apenas eles tinham algumas barreiras que não deixasse todas as células entrarem em fuga térmica. A princípio, a gente fez um entendimento que nem todas as células foram danificadas. Então, foi um incêndio ali de menor potencial de risco. A segunda questão, né? Então, vamos lá. Eu sei que a diretriz, como o Carlos apresentou, já deu todas os parâmetros que foram apresentados nessa diretriz da Ligabom. A Ligabom é a federação de todos os corpos de bombeiros militares. Eu deixo bem claro que essa diretriz ela é recomendativa e orientativa, uns parâmetros que cada estado tem seu pacto federativo de adotar, dependendo do seu entendimento. Então, assim, existem corpos de bombeiros que uma mudança na lei
depende apenas de uma assinatura do comandante de bombeiros daquela região. Por quê? Porque está por meio de portarias. O nosso regulamento ele já é diferente. A gente precisa, se a gente for alterar qualquer tipo de exigência, então a gente teria, quem tem mais proximidade com o decreto estadual 69118, ele estabelece todas as medidas que precisam para as edificações, por ocupação. Então teria que alterar a tabela 6G das garagens exigindo chuveiro. E que isso acarreta? Isso acarreta uma mudança de decreto. O decreto foi aprovado agora, 69118 de 2024, então a gente teria que fazer um novo decreto em cima de um decreto. Então, assim, e a particularidade que todos podem saber é que esse decreto vai mudar as instruções, e quando você muda o decreto e abre para novas instruções, abre-se um período de consulta pública. Então, os senhores podem ficar tranquilos que todas essas partes, essas sugestões, essas discussões, a gente vai trazer à sociedade. Não vai ser assim, da noite para o dia, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo vai baixar todas as edificações deverão ter chuveiro, as existentes, chuveiro. Não. Para essa mudança, a gente vai avisar. O decreto vai mudar. Se mudar, porque isso depende do corpo jurídico e da aceitação do nosso governador Tarcísio. Ele pode simplesmente falar que não, e falar, aguarda, faça maiores estudos. O corpo jurídico pode entender, verifica essa parte aqui. Então, assim, não é uma decisão, são decisões que, primeiro, o comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem que subir um documento que ainda está em estudo, não está pronto. Por isso que, dentro da minha apresentação, eu deixo bem claro que todos esses parâmetros estão em estudo. O Estado de São Paulo ele não vai sair na frente querendo, vou adotar todas as diretrizes contemplar tudo o que está descrito na diretriz. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está pensando, vamos estudar, vamos ver as discussões. Caso seja aceito, vamos abrir para consulta pública. Então, assim, os sprinklers em edificações residentes, a gente sabe que é a principal dificuldade, dado o valor de custo e o que isso pode acarretar para os demais, para as pessoas daquela edificação que estão almejando ter um carro elétrico. Isso pode desestimular a compra, e o Corpo de Bombeiros ele vai verificar isso daí também. Ele vai verificar, porque os senhores apresentaram as estatísticas dos veículos elétricos, mas o Corpo de Bombeiros também verifica o quê? A matriz de risco. Probabilidade versus potencial de risco. Às vezes, o que a gente se preocupa? Com o comportamento do fogo. Então, o comportamento do fogo em veículos elétricos é diferente. É conhecido mundialmente o calor que dissipa, a quantidade de água que precisa, os gases tóxicos são diferentes. Então, assim, e para não ter essa diferenciação, estamos tratando veículos elétricos de forma... os edifícios novos é para garagem, sprinkler para todo tipo de garagem. Pode ela ter só combustão, não tem nenhum veículo elétrico, nenhum local de recarga. Então, para não ter essa diferenciação, esse preconceito, a gente estabeleceu que para as edificações novas pode ser que, caso regulamentado, assinado pelo nosso, depois de consulta pública, assinado pelo nosso governador, essas edificações precisem de chuveiros automáticos, as novas. Só que os chuveiros automáticos serão para a garagem inteira, independente se tem recarga ou não. Excelente, muito obrigado, capitão. E, Carlos, eu acho que diante de tudo que a gente pôde observar nessa conversa hoje, como que o consumidor vê essa transformação das garagens, o potencial de ter um novo empreendimento, onde ele possa usufruir
de veículos tecnológicos, como isso está sendo enxergado pelo mercado, qual é a pressão da sociedade sobre o setor da construção e também do real estate, quando a gente fala da temática das garagens. Bem, eu só queria reiterar também o nosso orgulho e a seriedade em relação ao Corpo de Bombeiros, né? Quer dizer, se todas as instituições brasileiras fossem, a gente teria um país melhor, né? E a gente tem uma convivência lá no Secov com todas as concessionárias, Corpo de Bombeiros, e eu queria testar aqui também, não enfatizei suficientemente isso na primeira fala, assim, a forma muito séria de convivência. Eu acredito que, na linha que o capitão Haddad comentou, eu acho que é uma tecnologia nova que a sociedade está aprendendo a utilizar. Então, o que a gente percebe em relação aos condomínios novos é muita dúvida ainda, e talvez, né, a gente esclareceu para os síndicos, né, no dia seguinte da publicação da diretriz da Liga Bom, teve uma enxurrada de ligações de síndicos lá no Secov, perguntando o caminho, e nós explicamos, olha, é uma diretriz, é uma orientação, né? Cada corpo de bombeiro estadual, à luz aí do seu regramento, de como funciona, vai tomar a decisão, mas eu acredito que seja importante, né, em algum momento, a gente clarificar. Então, o que a gente está orientando hoje? É perfeitamente possível, né, as pessoas terem carros elétricos, é essencial que o síndico, a comissão de pós-obra, faça uma avaliação técnica de carga, de cumprimento de normas, de tudo aquilo que exige a legislação, né? Então, e a partir daí, eu acho que a gente vai aguardar a regulação. Como eu disse, a gente defende hoje que empreendimentos novos, independente de carros elétricos ou carro a combustão, que todos os subsolos têm, a gente entende que é adequado isso, mas a gente tem uma preocupação realmente com a dificuldade, né, técnica de instalação em prédios existentes, né? É claro que tudo é viável tecnicamente, né? Acho que se eu quiser ter um prédio mais seguro, eu derrubo e faço outro, né? Só que aí tem uma questão também naturalmente econômica, de escolha da alocação de recursos pela sociedade. Então, assim, a gente está sentindo o consumidor, tentando responder objetivamente sua pergunta, Clemente, o consumidor tranquilo, a gente está orientando, né, que os carros elétricos são inexoráveis, que a eletromobilidade urbana, né, a gente está vendo aí várias palestras, vendo ônibus aqui, né, é um caminho sem volta realmente. E acho que é um processo de aprendizado de uma nova tecnologia, e a gente vai encontrar, acredito, aí, com bom senso, com diálogo, com união, a gente vai encontrar o caminho mais sensato aí para poder, né, com tranquilidade, com segurança. Nós representamos aqui no Secov, o Sinduscom, as empresas formais, né? 50% de tudo que é feito no Brasil em construção civil é informal, olhando de uma forma geral. Nós representamos as empresas formais, nós defendemos normas técnicas, né? Eu fui o coordenador na ABNT da norma brasileira de desempenho de edifícios, né? Então a gente defende norma e nós vamos orientar aos nossos consumidores que, assim que o regulamento estiver maduro, que o Corpo de Bombeiros tomar a decisão, né? A gente, naturalmente, como atores legítimos, né, e importantes do setor, a gente dá a nossa opinião, mas a gente respeita, e acho que com tranquilidade a gente vai superar. Mas a questão principal que a gente tem enfatizado é que não há perigo, não há emergência, nós estamos vivendo uma situação com tranquilidade para poder avançar. Muito obrigado, Carlos. Só reforçando esse ponto, eu tenho um apartamento em São Paulo e eu sou a única vaga que tem recarga na garagem, né? E o meu síndico falou assim, ó, se tiver que colocar sprinkler na garagem, você vai tirar esse carregador daí. Porque eu não vou pôr sprinkler na garagem inteira por conta de você, né? Eu falei, calma, mostrei a orientação do Secov, ele ficou um pouco mais tranquilo. Mas, enfim, eu acho que é com muito diálogo que a gente resolve esse tipo de impasse, né? E eu gostaria de abrir agora para considerações finais. Então, Lauro, por favor.
mais uma vez, assim, talvez minha consideração é que esse tipo de debate, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente tem feito nesse último ano, só para vocês terem ideia, eu entrei nessa empreitada junto com vocês ali em abril de 24, quando saiu a consulta pública, e já tive a oportunidade de ir pelo Sinduscom para quase 8 outros estados para poder falar isso que a gente está falando aqui, porque é óbvio, quando a gente também fala nacionalmente, o consenso às vezes não é o mesmo. A gente tem aqui talvez uma discussão mais madura, você tem uma liderança do Corpo de Bombeiros de São Paulo com muito mais força, e é inclusive comum que outros estados da federação façam copia e cola do que existe aqui. Lógico, alguns com mais independência, outros com menos. Minha mensagem final é exatamente a mensagem do Carlos. A 4 mãos, a gente tem construído o caminho que chegou até aqui, e eu acredito que vai ser assim até as próximas etapas, e eu acho que daí a gente pode ter uma solução competente de legislação para que a gente possa ter as nossas edificações mais seguras, que a gente possa ter essa solução de eletromobilidade circulando cada vez mais no nosso dia a dia, e é o futuro que vai nos guiar com relação a isso. Muito obrigado, capitão. Quero agradecer o convite dos senhores. O Corpo de Bombeiros está aberto sempre às discussões, aos temas tecnológicos, os novos empreendimentos, os novos tipos de tudo, pensando na seguridade das edificações, do patrimônio, da vida. E a gente segue, essa conversa não encerra aqui. Tendo novas discussões, chamaremos os senhores que estiveram na publicação da diretriz, naquele auditório vermelho. Lembro dos senhores lá fazendo algumas perguntas. Então, o Corpo de Bombeiros vai manter essa linha. Lembrando, qualquer mudança na nossa lei, nas instruções técnicas, teremos a consulta pública para discussões, deliberações, razões, contrarrazões, tudo da melhor forma para a gente ter uma sociedade mais segura. Muito obrigado, capitão. E eu acho que vale ressaltar aqui a BVE e todas as entidades aqui presentes saudam o movimento dos Corpos de Bombeiros do Estado de São Paulo de realmente trabalhar através de consultas públicas para que juntos possamos aprender e entender a temática. Eu acho que esse é um movimento muito saudável que foi feito, porque todos pudemos aprender sobre o assunto. E antes de finalizar aqui, não sei se a gente vai ter tempo para as perguntas, as últimas considerações do Carlos. Eu acho que já foi tudo dito. Eu queria só agradecer também a oportunidade. A gente estava conversando com o secretário Derrite, ele foi do Corpo de Bombeiros também, né? Então tem trabalhou do lado dele. Então a gente tem um secretário de segurança que veio do Corpo de Bombeiros e que valoriza muito a entidade. Eu acho que o caminho é esse, é debater e buscar o melhor para a sociedade. Esse é o caminho que a gente deve sempre estimular, a construção conjunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Gostaria de agradecer novamente a presença do Sinduscom, Secovi, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu não sei se a gente ainda tem alguns minutos antes da próxima. Acabou? Tempo? Som. Tem uma outra lá em cima, né? Mas, bom, se alguém tiver qualquer pergunta, a gente está por aqui. Acho que todo mundo tem os nossos contatos. Então, novamente, muito obrigado a todos que estiveram aqui nesse painel conosco e principalmente a vocês que estiveram conosco aqui na plateia. Obrigado.